Fala galera, aqui é o Léo, tudo bem? Acredito que se você chegou aqui, você deve estar familiarizado com o meu trabalho. Não quer dizer que você já tenha ouvido essa minha voz horrível ou visto a minha cara, mas eu resolvi fazer esse vídeo, né? Eu estou fazendo uma série de testes de vídeo para encontrar alguns formatos bacanas, né, para trazer para vocês. E eu resolvi fazer um vídeo falando um pouco sobre como eu penso, né, sobre como eu trabalho. Então, a minha ideia é desenhar alguma coisa enquanto eu vou falando do meu processo. Bom, então vamos pegar aqui um caderno, achar uma paginazinha aqui em branco. E vamos lá. Muita gente pergunta se eu desenho direto ou se eu faço algum tipo de rascunho antes, né? Como é que isso acontece? Eu costumo dizer que para mim o mais importante não é o desenho, não é o que a gente vai colocar, não é o colocar o desenho no papel, mas é a gente saber o que a gente vai colocar no papel. Então, o processo antes do desenho, às vezes, demora mais do que o desenho em si. Né? Desenhar, para mim, é uma coisa fácil, natural, rápida, se eu souber o que eu estou fazendo. Então, claro, se a gente tem uma ideia muito complexa, a gente vai fazer uma série de outros desenhos, uma série de thumbnails, de imagens menores, né? Testar ideias diferentes, testar composições diferentes. Mas uma vez que isso está já definido, seja nesses rascunhos, seja na minha cabeça, né, eu vou direto para o papel. E para não dizer que eu não rascunho, que eu não faça, né, um estudo prévio na folha, eu costumo fazer um esqueleto da minha composição. Então, sei lá, vamos dizer que eu vou desenhar uma pessoa, não sei, um vampiro, um vampiro, uma coisa legal. Então, eu começo pensando como é que o vampiro acontece no papel, né? Então, na minha cabeça, eu penso vampiro, né? Uma capa, não sei se vai ser se vai ter cenário ou não. Então, vamos supor que eu vá desenhar, né, uma coisa mais simples, né, só o vampiro. Eu imagino onde ele está posicionado nessa página, né, se ele está mais para cá, se ele está mais para cá, né. Vamos dizer que eu escolhi botar ele um pouquinho mais para cá, né. Então eu estou imaginando que o vampiro esteja, sei lá, a cabeça dele esteja aqui, né. O corpo dele vai se projetar numa curva, porque os vampiros costumam usar capa, né? Então isso aqui me ajuda, por exemplo, a ter um pouco mais de dinâmica, né? A não ficar muito quadrado. Né? Ao mesmo tempo, né? O desenho flui, a leitura do desenho flui. Né? Então eu tenho aqui, né, mais ou menos onde vai ser minha cabeça, mais ou menos onde eu imagino, né, o corpo dele. Isso aqui costuma ser suficiente para eu começar a trabalhar, né? Então, a partir disso aqui, o que acontece? Eu vou deixar as coisas fluírem mais soltas, né? Eu não vou ficar pensando, estruturando, né? Onde vai cada coisa, né? Alinhando os olhos, alinhando o rosto, mesmo porque, se vocês já viram o meu trabalho, né? O, essas coisas não são tão importantes, né? Eu prezo muito mais o que eu estou comunicando do que o que efetivamente, né, tá anatomicamente correto, a perspectiva correta, né? Para mim o importante é a mensagem, né, e não essa construção. Então vamos lá. Eu fiz aqui um rascunho de cabeça. Isso aqui não é, né, ainda a cabeça do meu vampiro. É só para eu saber onde ela vai estar na minha composição, né, para eu não começar, né, aqui e de repente não, né, chegar no
no pé, vamos supor que eu estivesse desenhando uma figura de corpo todo, né? E aí eu começava com a cabeça e vai fazendo, e aí acaba o espaço da página e não coube o que eu precisava colocar. Então, esse esqueleto já me ajuda a evitar esse tipo de coisa. Nesse caso, eu não vou ter pé, né? Eu imaginei que ele acabaria aqui nessa capa, então né, eu não estou preocupado com isso, né? Então, muita gente tem, né, um lugar preferido para começar a ilustração. Muita gente começa pela cabeça, começa pelos olhos. Eu não tenho muito disso, né? Eu já sei mais ou menos onde vão estar as coisas. Eu começo onde eu acho que tem que começar, né? Nesse caso aqui, vamos começar pela cabeça mesmo, né? Então, como eu falei, eu trabalho bastante com pincel, né? O que eu mais gosto de usar é pincel, né? Eu tenho feito aí vários estudos de lápis de cor, mas esses estudos começaram meio que não uma brincadeira, mas um estudo mesmo, né? Uma forma de aprender, né? O material, de pesquisar, de ir atrás, né? Mas a ferramenta que eu gosto mesmo é essa daqui, né? O pincel e a tinta. Mas eu acabei me apaixonando aí pelos lápis também, então com certeza eu vou continuar e talvez isso vire uma coisa, né, mais consistente também. Enfim, aqui eu começo a lapidar essa cabeça desse vampiro, né? Eu não sei ainda muito bem que cara ele tem, né? Mas algumas coisas a gente já tem na cabeça, né? A gente já sabe o que é um vampiro, como que é, né? Eu sei que se eu usar formas mais triangulares, mais pontudas, eu vou trazer um pouco mais dessa coisa, né, do perigo, do medo. Se eu usar umas formas mais orgânicas, esse vampiro não vai ser um vampiro tão malvado, né? Essas coisas já estão meio que incluídas, né, no meu HD, vamos dizer assim, né? Então eu não preciso ficar pensando nessas coisas, né? Se eu sei quem é o personagem, isso aqui não é o que vai fazer a diferença, né? Para mim, né? Porque eu vou construir isso meio que intuitivamente. Aqui vocês estão vendo, né? O que eu costumo usar, né? Nanquim, né? Então eu tenho esse nanquim aqui, é um nanquim da Winsor. Que eu coloco nessa basezinha aqui, que é uma tampa de Nescau cortada, né? Eu faço fiz um X no meio dela para o nanquim não derrubar, né? Porque acidentes acontecem. Se eu bater nele aqui, ele não vai tombar, né? Então, esse é um cuidado que eu costumo ter. Eu também tenho aqui um potinho, um potinho velho de Nutella, que é uma aguada de nanquim pronta, né? Então, eu tenho aqui o meu preto e eu tenho aqui um cinza. Esse cinza não é o mesmo cinza o tempo todo. Esse potinho ele é meio eterno, assim. Eu vou colocando água, eu vou colocando tinta, eu vou usando o pincel nele. Então, eu não tenho garantia de qual é o valor tonal, né, que esse cinza vai me dar. Às vezes ele vai estar mais claro, às vezes ele vai estar mais escuro, né? Então eu doso isso com água, né? Aqui eu tenho um pote d'água que já está meio sujo de nanquim. Isso para mim não é um problema, porque eu não estou usando essa água para limpar o pincel, né? Eu estou usando essa água para tirar um pouco do pigmento dele ou para misturar um pouco com as outras coisas, né? Então se eu vier com ele aqui, você vai ver que ele é água, mas ele também já tem um pouco de pigmento, né? E eu gosto de usar esse blend que o pigmento faz, né, com a água. Então, às vezes eu uso bastante água. Eu uso bastante tinta também, né? Quando eu tô ilustrando, porque, sei lá, é o meu jeito de fazer, né? Inclusive, essa semana, um aluno tava olhando um sketchbook já terminado meu e ele falou, nossa, né, não vou mexer, tá molhado ainda essa tinta. Eu falei, não, cara, esse desenho é do ano passado, é impossível tá molhado. É que eu coloco tanta tinta às vezes que ficam umas pocinhas brilhantes ali, né, pelo excesso do acúmulo
do pigmento, né? Então eu costumo pesar um pouco a mão quando eu estou fazendo essas coisas, né? Eu não tenho muito limite ali. E tudo bem, isso não é um problema, né? Quando a gente vai digitalizar, né, ou usar isso, isso some, né? A gente consegue tratar e tal. Então, vocês veem que eu vou, né, usando uns cinzas, né? Eu vou usando uns pretos e eu vou meio que testando isso, né? Conforme eu vou fazendo. É legal a gente ter um papel junto, um papel outro, ou o próprio sketchbook, assim, às vezes para testar a cor, né? Então, às vezes eu uso essa página, eu tô desenhando, essa página aqui eu tô, né, testando cor, né? Vendo se o pincel tá respondendo bem, né? E aí a gente vai pro desenho propriamente dito, né? O que eu costumo dizer é que eu converso bastante com o desenho. O que isso quer dizer? Né? O meu processo é um pouco assim, né? Desenhar é a gente usar uma ferramenta cromática qualquer para fazer uma marca numa superfície, papel, parede, né? Livro da escola, carteira, sei lá. E então o que eu costumo dizer é que cada marca que eu faço na superfície, né, no papel, me conta uma história. Então, quando eu coloco, né, quando eu fiz, por exemplo, esses olhos, né, eles me dizem que, primeiro, né, o valor tonal aqui ainda não está legal, está muito claro, né, eu preciso que os olhos tenham mais destaque. Depois, por algum motivo, né, talvez pelo formato aqui dos olhos, me vem à cabeça que esse vampiro é jovem, não é um vampiro velho. Ele tem um cabelinho aqui meio espetadinho também, né? Então, se eu queria um vampiro mais velho, essa é a hora de eu repensar, né? Não, peraí, eu preciso envelhecer ele um pouco, né? Talvez eu tenha que mudar um pouco alguma coisa, né? Colocar um pouco mais de marca de expressão do tempo, não sei. Ou ele era jovem mesmo, tá tudo certo. Então, essas coisas, essa conversa vai acontecendo comigo o tempo todo, né? Então a gente continua aqui, sei lá, vamos imaginar que aqui tenha, né, uma luzinha, aqui, né, uma sombra que vem para o nariz, né? A mesma coisa aqui, vamos definir melhor aqui o olhinho dele, né? Se ele vai estar olhando para mim ou não, isso é uma coisa que eu deveria já ter decidido, mas como eu estou fazendo isso aqui meio solto, né? Vamos, sei lá, fazer ele olhando pra gente. De repente eu posso usar, né, um olho meio de gato, assim, que eu acho que vai dar né, vai trazer um pouco de... sei lá, vai trazer um pouco de bicho para ele, né? Uma coisa que não é necessariamente totalmente humana, né? De repente fica legal. Vou fazer a sobrancelha dele aqui, né? Fazer uma boquinha. Às vezes eu resolvo tudo num traço só, às vezes eu construo a coisa, né, de um jeito melhor. Nesse caso eu acho que dá para ser assim, né? Dentes pontudos, afinal ele é um vampiro. E sei lá, vamos fazer uma barbinha nele aqui, ó, em vez de terminar o rosto dele com um queixo liso. Acho que fica legal também, né? Vou dar uma ideia de que tem um lábio por baixo aqui também, né? Já que eu usei olho de gato, vamos usar também a orelha pontuda, né? Acho que traz também um pouco essa coisa meio de bicho, né? Aqui, né, eu reforcei um pouquinho a sombra, porque essa linha que estava aqui estava um pouco clara demais, né? O valor tonal não era bem o que eu queria. Aqui vocês podem ver já
secou, né, o nanquim, aquela parte que parecia escura, ela não é tão escura assim, né? Então, isso é uma coisa que, né, quando a tinta seca, a tonalidade muda um pouquinho, né? Então, às vezes, opa, às vezes eu vou entrar com mais água aqui, de repente entrar com mais tinta, né? E vocês estão vendo que eu gosto de deixar né, a tinta meio solta também, né? Então, sei lá, vou fazer uma gola aqui que não estava no meu layout, mas eu gosto de deixar isso molhado, né? E deixar a tinta trabalhar um pouco também, né? Essas manchas aqui, elas, eu não tenho controle sobre elas, né? Eu sei que, né, pela física né, da tinta, da água, né, ela vai espalhar só onde está molhado, ela não vai vazar, né, para o resto do meu papel, a menos que eu coloque muita água. Então eu tenho um controle mais ou menos ali de onde essa tinta vai, mas a mancha que ela vai criar, né, ou se ela vai cobrir a superfície inteira, eu já não sei. Mas eu posso vir aqui também dirigir um pouco ela, tá vendo? Né? Então eu posso ter essa capa, né, essa zona aqui de papel molhado, né, e dirigir um pouquinho essas manchas, né, sabendo que, dependendo da quantidade, eu vou ter mais ou menos tinta esparramando, eu consigo controlar um pouquinho. Nessa hora, eu só estou preocupado em manchas, né? Eu não vou fazer detalhe aqui, porque, obviamente, se eu tentar fazer um risco, esse risco vai abrir, vai se desmanchar, né? Ele vai virar uma coisa diferente do que eu estava imaginando. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é que quando a gente trabalha com tinta, né, tem aqui uma coisa entre o molhar e o secar, né? Muita gente, principalmente quem trabalha com aquarela, trabalha com secador de cabelo, né? Então você pode usar um secador de cabelo para secar isso mais rápido, por exemplo. Eu costumo deixar aí, né? Aqui tá molhado, aqui não dá para mexer, vamos para outro pedaço do desenho, tá tudo certo, né? Então vamos, né, voltar um pouquinho aqui para o rosto dele, né? Vou trazer um pouquinho mais de sombra aqui, né? Mais clarinha, né? Só para dar uma graça, criar um pouquinho, né, de volume, um pouquinho de profundidade, né? Separar, por exemplo, né, o dente do rosto, né? Vai saltar esse dente para fora, ele vai aparecer mais, né? Quem é meu aluno, quem já foi meu aluno, sabe que eu encho muito o saco a respeito dos contrastes, né? Eu falo de contraste, porque para mim é a ferramenta mais importante que a gente tem para construir a imagem, né? São os contrastes que vão destacar áreas, que vão esconder coisas, né? Então, esse contrastezinho mínimo que seja do dente com essa sombra vai fazer o dente vir para frente, né? A capa preta, né, em contraste com o rosto branco, né, vai dividir essas áreas da minha imagem. Então, eu vou sempre pensando nessa brincadeira, o que eu quero mostrar e o que eu quero esconder. E assim eu vou criando meus contrastes, vou criando, né, as minhas áreas da imagem, sei lá. Então vamos fazer aqui, continuar aqui a capa dele, vamos fazer uma outra aba aqui. Ao contrário dessa capa que está cobrindo aqui praticamente o corpo todo dele, vamos fazer essa outra capa mostrando um pouco do que tem por baixo, né? Então a gente pode fazer uma brincadeira, inclusive dela dobrando aqui, né? Como se ela estivesse esvoaçando, né? Você vê que aqui, ao contrário daqui, eu não comecei com as manchas, né? Eu tô indo um pouco aqui nas linhas, né? Depois eu venho com a tinta, né? E crio, né? A mancha que eu quiser, né? Então, o que ele tem por baixo dessa capa? Não sei. Vamos imaginar que ele tem uma camisa,
uma gravata, né? Um vampiro mais clássico, mais formal, não muito moderno, né? Não brilha no sol como purpurina, né? Ele tem uma gravata e uma camisa. Não que ele não possa brilhar no sol como purpurina, não tem problema com isso não. Eu acho que é a fantasia de cada um. Uma outra coisa que eu costumo dizer, né, é que esse aqui, né, essa folha de papel, esse desenho que eu estou fazendo, é o meu reino da fantasia, né? Eu mando aqui, né? Eu costumo dizer que a ilustração, ela é como se ela fosse um sonho, né? Por quê? Porque ela tem regras próprias, não necessariamente, né, que vão ser as mesmas regras do mundo real, né? Vampiros não existem, né? As pessoas não têm esse tipo de cara, esse tipo de nariz, essas proporções, né? Mas uma vez que você estabelece as regras, né, desse sonho, dentro desse sonho elas têm que ser coesas, né? Então é isso, assim, tudo que está aqui, né, é coeso com o que eu estou imaginando, né? Se o vampiro ele brilha no sol, né, ou se o vampiro queima no sol, né, é uma regra que eu coloquei, né, e pronto, tá tudo bem. Eu acho que o mais importante é você cumprir o que você, né, imaginou, né? Principalmente quando você está fazendo um projeto maior, um livro, uma animação, sei lá, né? A gente tem que saber, né, o que pode, o que não pode, vai nesse mundo aí. Então, o meu mundo vampiro é mais formal. Não quer dizer que tá certo, não quer dizer que tá errado. Só é assim, né? A gente não discute, igual o sonho, né? A gente não discute, a gente aceita ali aquela bizarrice. Depois que acorda, fala, nossa, que puta, sonho bizarro. Queria que isso acontecesse de verdade, ou não, nossa, ainda bem que era só um sonho. Mas quando você tá ali, aquilo tudo tá funcionando, aquilo tudo é o que é. Né? Você não discute. Você vai discutir quando você para pensar depois. Enfim, mais ou menos tá o meu vampirinho aí, né? Eu não tinha pensado em cenário antes, mas acho que de repente a gente pode criar aqui uma janela, por exemplo, nessa composição. Né? Trazer um pouco do... Deixa eu pegar um pincel maior aqui. Um pouco da linha. Trazer um pouquinho, né, de valor tonal aqui pro fundo também, né? Porque eu quero sumir um pouco, né, com o corpo dele aqui e focar mais no rosto. Então eu posso vir aqui, né, e criar uma máscara, né, de escuro, né, uma massa que define janela e que define também o corpo dele, de maneira que eu possa mostrar o que eu quero e esconder o que eu quero também. Então aqui, né, eu estou dizendo para vocês, olha só, a janela, né, ou a parte branca do vampiro é o que importa, é para onde vocês deviam estar olhando, né, não a capa. E é isso, é aquela conversa que eu falei para vocês.
né? Nesse caso aqui, eu não tinha... Eu comecei esse desenho sem saber o que eu ia fazer. Então, o desenho me disse que assim ele ia funcionar melhor, né? Não foi uma coisa que eu tinha planejado no começo. Quando a gente trabalha, obviamente, a gente planeja isso tudo antes, né? Seja na cabeça, seja num thumbnail. Provavelmente a gente vai fazer um rascunho, a gente vai fazer um thumbnail, a gente não vai partir direto aqui para a imagem. Vamos deixar esse pedaço aqui mais escuro, para a capa também não sumir, né? Aparecer um pouquinho mais. E aqui eu já puxo um pouco esse excesso de tinta com a água, né? E ela acaba se desmanchando. Não fica esse valor bem escuro aqui acaba virando de novo esse cinza um pouco mais claro aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Que eu quero esconder essa capa, mas eu não quero que ela suma também. Né? Aí agora eu consigo também colocar um pouquinho, né, de sombra, né, brincar um pouquinho com o que talvez fosse uma dobra, né? Nessa hora que eu já estou com um desenho mais definido, eu gosto de trabalhar com o pincel mais seco, menos tinta, né? Porque ele cria essa textura, né? Então eu deixo o pincel com menos tinta e ao invés de usar a ponta do pincel, eu costumo usar a lateral dele, né? E aí eu vou criando essas manchas, né? Que dão uma texturizada, né? Vamos dizer assim, na minha sombra, né? Porque eu gosto, não é uma coisa que vocês têm que fazer. Eu acho que eu trabalho, né, um desenho já mais solto, e eu acho que esse tipo de solução ainda reforça essa ideia do como se diz, reforça essa ideia de sei lá, do orgânico, né, da coisa, né, imperfeita, né, da sujeira. O mundo não é perfeito, né, o mundo não é limpo, né, não é uma coisa estéril. Eu não gosto de colocar esse tipo de sensação no meu trabalho também, né? Eu gosto que o meu trabalho seja mais imperfeito, que seja um pouco mais cru também, assim, nesse sentido, né? Você vê que eu não me preocupo tanto, né, com os detalhes, no sentido de deixar isso mais realista, mas por outro lado eu também não gosto que seja uma coisa muito, né, asséptica, né, uma coisa muito limpa. Eu gosto dessa sujeira, eu gosto dessa coisa imperfeita, imprecisa, né, essas sombras, como eu falei, mais manchadas, né, uma coisa mais sequinha, né, um pincel mais seco que traga ali uma sujeira, uma imperfeição. Eu acho que isso faz com que o meu desenho, enfim, sei lá, pareça um pouco mais próximo da gente, uma coisa que seja um pouco menos asséptica, como eu falei, né? Mais ou menos é isso aqui. Posso criar umas sombritas aqui também, né? Projetada na blusa dele. Enfim, o desenho não tem fim. Eu costumo dizer que a gente pode continuar colocando tinta aqui, colocando coisas, texturas, cores, o que quer que seja, até a hora que a gente
desiste dele. Até a hora que a gente fala, não, chega, tá bom, né? Tá funcionando, é isso que eu quero, né? Vamos parar por aqui. Se eu quisesse continuar esse desenho, ainda dava, né? Eu ainda acho que faltam algumas coisas, né? Como eu trabalho muito com essa questão do preto, né? Da tinta meio molhada, às vezes eu perco um pouco o controle. Eu gosto, por exemplo, de vir com um corretivo e fazer isso, algumas coisas aparecerem, por exemplo, né? Então, sei lá, tem vários tipos de corretivo, né? Esse aqui é uma caneta gel branca. Eu poderia estar usando né, um daqueles corretivos tipo, sei lá, Posca ou né, uma caneta branca ou um guache branco. Enfim, cada um tem o seu jeito aí de trabalhar. Esse é um dos jeitos, né? Então, por exemplo, aqui eu posso vir e reforçar um pouquinho, né, essa ideia do cabelo dele. Não sei se vocês conseguem ver daí, né? Mas usar uns branquinhos para trazer um pouquinho disso. Eu posso, por exemplo, querer trazer um pouquinho de brilho no olho dele, né? Eu não tinha deixado espaço para isso na imagem, mas eu posso vir aqui agora com essa caneta e transformar. Eu posso abrir aqui algum, né, por exemplo, um limite da gola, né, que é uma coisa que não tinha, ou reforçar algumas luzes nessas dobras. Não está funcionando muito bem aqui porque a tinta ainda está meio molhada. Eu precisaria esperar um pouco para isso aqui secar. Então, essa área da capa aqui eu não vou conseguir entrar com detalhe agora. Teria que pausar esse vídeo e voltar com ele depois. Não era a minha ideia, então eu vou deixar por aqui. Só que eu acho agora, olhando aqui, eu acho que podia ter uma corzinha, né? Então eu vou tentar trazer um vermelho aqui mesmo com a tinta ainda úmida. Por exemplo, aqui que eu fiz essa dobra da capa, eu vou criar um vermelho aqui no verso dessa capa, por exemplo. E fazer ele conversar um pouco com o rosto do vampiro. Ó, a sujeira aqui, ó, da tinta molhada. Vampiros são coisas pálidas, né? O meu vampiro não é o vampiro que brilha, é o vampiro que tosta no sol. Mas eu gosto dos vermelhos, eu acho que, ainda mais que eu usei aqui na capa, eu acho que faz uma ligação legal aqui. Mas eu posso, por exemplo, né, ter umas áreas onde esse vermelho está mais evidente e de repente puxar, sei lá, umas sombras mais esverdeadas, né, uma coisa que traga um pouco essa ideia, né, de que ele não toma sol nunca, né, de que ele é uma coisa meio... que é um vampiro, né, afinal de contas. Esse verde já não vai, né, fazer tanta ligação aqui com a capa, mas é o suficiente. Vou reforçar um pouquinho aqui a sombra da capa. Em alguns pontos aqui também. Aqui também seria o verso da capa, mas eu acabei, né, acinzentando. Vamos trazer um pouquinho desse vermelho para cá, só para não ficar cinza. Enfim, para reforçar ainda mais esse verde, essa coisa, eu vou colocar um pouquinho de amarelo nele. O amarelo é uma cor legal porque ela ajuda a brilhar um pouco, sabe? Quando a gente coloca o amarelo, né, a gente tem uma sensação de que a coisa brilha um pouco, sabe? Dá pra gente usar até assim, às vezes, né, nos contornos, né?
dá uma ideia aqui de luz, né? Dá uma ideia de que a coisa sobe um pouco, né? Que ela aparece um pouco mais. Né? Enfim, aqui é aquilo que eu falei, eu posso continuar essa brincadeira até eu me cansar, ou até eu perder o desenho. Acontece muito da gente ir além da conta com o nosso desenho, né? A gente passar do ponto que ele estava bom e estragar o desenho. Isso é uma coisa comum também. Né? Mas já que eu comecei aqui com a cor, eu fiquei com vontade de tentar botar um pouquinho mais de cor em cima desse cinza, também aqui na capa. Né? Eu vou trazer um pouquinho desse azul aqui na roupa dele, talvez aqui na barba, no cabelo, bem pouquinho mesmo, né? O azul também, ele ajuda a trabalhar o vermelho, né? Porque ele é uma complementar. Nesse caso eu não tô querendo que as cores briguem muito, né? Então não é um azul também tão forte, é um azul que vai aí trabalhar uns tons mais escuros. Mas é isso. Chega, vai, senão também, né? O desenho não. Como eu falei, às vezes eu posso passar ele do ponto. Eu costumo usar um carimbo nos meus cadernos, né? Quem já viu as postagens que eu faço, ou quem já viu meus cadernos ao vivo, né, sabem que eu gosto de ter um registro do desenho, né? Então tá aqui, 18 de julho de 2019. E é isso. Esse foi um vídeo teste. Eu pretendo fazer outros. Espero que melhores. Espero que eu consiga me organizar para fazer uns vídeos mais bacanas. Mas por enquanto eu ainda estou tateando nessa coisa dos vídeos, nessa coisa do YouTube, e não tenho pretensão nenhuma de virar um canal e nem nada desse tipo. A ideia é mesmo colocar algum material para as pessoas verem, para as pessoas assistirem, né, entenderem como eu faço, né, ou mudarem o jeito de pensar. A ideia é um pouco mais essa, é um pouco mais simples. Aí de repente isso aqui pode virar outra coisa, né? Também, não sei. Eu ainda não sei exatamente qual é o caminho que eu vou seguir com isso. Então, se vocês quiserem comentar, sugerir, eu estou super aberto. Né? Eu fiz alguns time-lapses, coloquei vídeo em tempo real também. Estou colocando esse vídeo aqui com a minha linda voz gaguejante, mas eu ainda não sei exatamente o que vai aparecer mais aqui, né? Depende também, claro, do tempo que eu tenho. Mas é isso, beleza? Então, espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa e a gente se vê aí no próximo vídeo. Abraço!